Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova Nordeste. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado também a você que está nos ouvindo através da Rádio Nova FM. Um forte abraço a você que nos dá esse transporte gratuito. Olha, o ser humano é uma espécie altamente egoísta. Quando nós analisamos algumas línguas faladas hoje pela humanidade, a gente se depara com a língua grega, que traz, às vezes, um clima de perfeição. E muitas palavras gregas entraram no português e hoje a gente conhece, mas às vezes não sabe a origem. Por exemplo, a gente sabe que aquele aparelhinho que é usado por todo mundo é chamado de telefone. Mas pouca gente sabe que telefone é formada por duas palavras gregas, tele e fone, que significa a voz transmitida à distância, e por isso o nome começa a fazer sentido. Pois bem, quando nós vamos ver os pronomes pessoais no grego, a primeira pessoa, que é chamada de eu no português, em grego é ego. Ego é exatamente a partícula do egoísmo. Eu e eu mesmo. Se você olhar o inglês, ele usa o I, e sempre maiúsculo. Pode estar em qualquer lugar da frase, o I sempre é maiúsculo. No inglês, o I é tão egoísta que eu não digo I and you, mas eu digo you and I, porque o I tem que finalizar, e mesmo sendo no fim da frase, também é maiúsculo. Nós costumamos dizer que queremos que religião seja divulgada em todos os lugares, porque assim a vida seria melhor. Mas eu pergunto, qual religião? A minha ou a sua religião? Já pensou nisso? Todo mundo quer, mas todo mundo quer o que é seu. E é exatamente por isso que a gente vai falar sobre polêmica hoje aqui no programa Opinião. Eu estou com meu amigo jornalista, escritor Lennon Brandão. Seja bem-vindo, Lennon, bom dia. Bom dia, Rosmael. Prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Mais uma vez, né? Segunda vez que a gente se encontra aqui. De fato. Muito feliz, sinta-se à vontade. Obrigado. E eu estou aqui também com um professor, ele que de antemão vai trazer ideias inovadoras. Ele disse que vai tentar confundir mais do que ensinar, mas eu tenho certeza que ele vai ensinar mais do que confundir. É o Fred Santiago. Bom dia, Fred, seja bem-vindo. Bom dia, Rosmael. Bom dia, Lennon. Bom dia para quem nos assiste em casa. Bem, a gente vai começar vendo uma matéria sobre o projeto da Escola Sem Partido. E daí a gente veio para aqui para a gente tentar analisar mais ou menos essa história e você de casa poder saber como funciona. Vamos ver a matéria. Existe doutrinação em sala de aula? Criar leis para regular o ensino e processar professores resolve? A educação brasileira tem dezenas de problemas graves, complexos e bem conhecidos. Em meio a polêmicas, projetos de lei inspirados no programa Escola Sem Partido tramitam no Congresso Nacional. Seu objetivo é estabelecer uma nova regulamentação para a atividade profissional de professores, proibindo o que chama de doutrinação nas escolas do Brasil. Uma das propostas, que em meados de julho entrou em consulta pública no site do Senado Federal, já recebeu mais de 360 mil votos, cerca de 180 mil contra e 170 mil a favor. A discussão sobre o que o professor ensina aos alunos saiu das salas de diretores de escola e dos corredores das secretarias de educação e do Ministério da Educação para o Congresso Nacional. Tal movimento quer impor na lei uma suposta neutralidade aos docentes. O programa Escola Sem Partido tem ganhado defensores e críticos nos últimos tempos. O mesmo foi idealizado em 2004 pelo procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nájib, que enxergou o conteúdo ideológico após um professor de sua filha citar que o revolucionário argentino Che Guevara e o santo católico São Francisco de Assis abandonaram a riqueza pela causa que acreditavam. O projeto determina que sejam afixados em salas de aula cartazes com os deveres do professor. Os principais pontos do projeto são impedir qualquer afronta às convicções religiosas ou morais dos pais e dos alunos, e impedir a apresentação de conteúdo ideológico para os estudantes. Nesse caso, há uma evidente partidarização, pois somente conteúdos considerados de esquerda são citados.
Bem, isso é um problema muito polêmico e eu até diria que o conteúdo, na minha opinião, vai de acordo com quem está no poder. Porque quem está no poder sempre tem a preferencial da manipulação. Se a gente começar a pensar aqui, Fred e Leno, no passado, a gente voltando para 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, na época dos grandes filósofos, naquele período em que a língua grega dominava o mundo, já que nós iniciamos falando exatamente sobre o grego, e filósofos como o caso de Sócrates, a gente pode citar o caso depois de Abelard, na época da França, em 1912, se não me falha a memória, em que os professores eram castos por tradição e normalmente um professor tinha um aluno. Podia até ter mais, mas normalmente alguém muito rico contratava aquele filósofo, aquele mestre. Então Sócrates iria ensinar diretamente a Platão, Platão era seu discípulo, aprendia tudo dele e ele aprendia tudo que ele pensava, não importa se era ideologia ou não, ele ia absorver tudo. No nosso caso hoje é bem diferente, a gente vive em democracias, alguns países em ditadura, outros de forma social, mas a verdade é que hoje é muito mais abrangente a forma de se estudar. Eu quero saber o que é que vocês pensam sobre isso, como é que vocês veem isso e, de acordo com o que vocês veem do funcionamento de vocês, eu vou poder fazer também daqui os meus questionamentos. Então, Leno, começando com você, como é que você observa esse movimento que está surgindo? Eu acho que, primeiramente, Rosmael, Fred, o telespectador está em casa, é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar, para não confundir aquela história de fazer política com politicagem. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que o projeto Escola Sem Partido, ele nasce, como a matéria mostrou agora há pouco, em 2004, pelo procurador do Estado, Miguel Najib, mas ela só ganhou notoriedade a partir de 2014, quando a família do Bolsonaro, sobretudo os filhos, procuraram e pediram para que ele reformulasse a lei e que ela ganhasse moldes mais políticos. Aí, desde então, está se associando esse projeto a uma medida conservadora, o que, de fato, pelo que dá para analisar na literatura, no próprio texto escrito pelo Najib, não é bem assim. O que ele quer fazer é uma espécie de moderação em relação a ideologias, sobretudo partidárias, dentro do ambiente da escola. Eu acho que esse é o grande legado, se for aprovado, né, o projeto de lei 867 de 2015, que está em tramitação na Câmara, eu acho que seria esse o grande legado que ficaria. Né? Fred? Bem, eu diria, Rosmael e Leno, que há alguns pressupostos dos quais os autores e defensores do projeto partem, que eles são absolutamente equivocados. O primeiro e talvez o maior pressuposto equivocado seria supor que existe nas escolas brasileiras e nas universidades, nas faculdades brasileiras, uma certa doutrinação, né? Professores mal intencionados, indicando conteúdos e textos, temáticas que favorecem uma determinada concepção política, ideológica, um aluno absolutamente passivo que assimila esse conhecimento e o reproduz acriticamente. Por que é que essa premissa ela é equivocada? Até hoje, como o Leno acabou de dizer muito bem sobre a origem do projeto, o projeto surge em 2004. Até hoje, nenhum defensor do projeto, nem o próprio o Najib, que inicia tudo isso, foi capaz de apresentar um dado científico, uma pesquisa de campo, uma pesquisa com base científica, que comprove essa suposta doutrinação. Né? Não há um único dado concreto de pesquisa científica, a não ser uma ilação do próprio Najib e dos defensores do projeto, que comprove essa doutrinação. Esse é um pressuposto extremamente equivocado do projeto. Imediatamente, o pressuposto que segue imediatamente a esse, a ideia de que o aluno assimila criticamente o conteúdo, também é absolutamente equivocada e demonstra uma coisa fundamental. A formulação do projeto foi feita por quem não entende de educação. O Najib é um advogado, certamente um advogado muito competente, mas não tem conhecimento técnico na área de educação para pressupor que, vamos imaginar, um docente da educação básica, onde você tem
por exemplo, 2 encontros semanais para uma aula de história, uma aula de geografia, de sociologia. Você tem 2 aulas de 40 minutos, se for no horário da noite, de 50 minutos, se for no horário do dia, e você supor que um professor será capaz de doutrinar, será capaz de submeter o aluno à sua concepção de mundo em apenas 2 encontros. Então, em função desses 2 equívocos iniciais, que eu imagino que esse projeto ele já parte equivocadamente, então certamente ele não converge com a realidade do que é a escola e a universidade brasileira hoje. Eu vou fazer alguns questionamentos a vocês. Primeiro, você tem filhos, não? Sim. Gosta de esportes? Gosto, de certa forma. Gosta de futebol? Gosto. Tem um time de coração, não precisa nem me dizer, mas tem. Tem, sim. Gosta de esportes? Não muito. Não muito. Não muito. Nenhum tipo de esporte? Somente o automobilismo. Automobilismo. Assim, que eu tenho interesse. Gosta de Fórmula 1? Sim, sim. Então, gosta de ver Fórmula 1. Uhum. Você não é casado, Não, noivo. mas também não tem filhos. Não. Mas vamos supor que tivesse, vamos imaginar que os 2 tivessem filhos. A minha pergunta é, você que torce por um time de futebol, digamos X, você seria capaz de dizer ao seu filho que ele torcesse pelo time Y? Ou você queria, ou iria desejar, ou iria falar do time do seu coração? A questão, Rosmael, quem está em casa e lendo, a questão essa é outra confusão do projeto. Não, mas eu não quero falar do projeto agora não. Eu quero saber, só quero que você me responda essa pergunta simplesmente, porque o que eu vou dizer é muito mais sério do que você imagina. Não tem nada a ver com direcionando para o projeto não. Certo. Porque eu pessoalmente não concordo, só para ficar bem claro também. Então, não é esse o meu objetivo. É que o meu objetivo é mostrar que normalmente a gente tende a fazer isso com os nossos filhos, de querer que ele goste de Fórmula 1, de querer que ele goste do time A, porque nós gostamos do time A. A diferença é que nós vivemos com ele 24 horas por dia, saímos para trabalhar e voltamos, mas normalmente a gente quer isso. E só para causar mais polêmica ainda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui com vocês no programa Opinião.